tenho certeza que hoje o que você veio buscar em Deus, Deus vai te dar. Eu creio, sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia fala isso. Jesus falou que tudo que a gente pedir, crendo, não duvidando, vai receber. Então, se você veio aqui crendo, não duvidando, você vai receber. Creia nessa palavra. Amém? Vamos orar, estende sua mão para cá. Senhor, aqui está teu filho nesta noite. Usa ele poderosamente. Senhor, a vida deste homem está diante de ti. A palavra que o Senhor deu ao seu coração, o coração da tua igreja, ministra sobre nós. Fala conosco e usa teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Amém? Ainda deseja ouvir a palavra do Senhor? Vou perguntar de novo. Quem ainda deseja ouvir a palavra do Senhor? Aleluia, Jesus. Queria contar um pequeno acontecido, depois de ter visto essa apresentação aqui, que fique de exemplo para os familiares aqui que estão. Certa feita, um amigo meu, pastor, ele teve um filho e a esposa dele pegou a criança sem ele saber e levou até a igreja. E lá apresentou ele a Deus. Esse colega meu, ele não era cristão, ele era espírita. Pode sentar. E a mulher apresentou a criança a Deus e não falou nada. Só que esse homem, quando a criança fez uma certa quantidade, ali uns meses, ele pegou a criança e levou no centro espírita. Chegando lá, ele chegou pro dito cujo e falou: eu quero apresentar o meu filho aos santos. E aquele pai de santo falou assim: tudo bem, vamos apresentar. No momento em que começou aquele movimento, uma entidade se manifestou, olhou para dentro do pai daquela criança e falou assim: eu não posso aceitá-lo, porque ele já tem dono. Não tem como mais aceitar essa criança, porque ela já foi selada. E outra, tira ele daqui, porque é desse tamanho, mas eu já sinto o calor que tem dentro dele. Então fique com essa palavra. A partir de hoje, seu filho, Daniel, tem dono. E o dono dele é maior do que tudo e do que todos. E se faz presente nesse lugar, nessa noite, amém? Eu não vou me demorar nessa noite. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, amém? Livro do Apocalipse, capítulo 5. Aleluia. Antes de mais nada, eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui tem uma promessa de Deus? É pouco. Quem aqui tem uma promessa grande de Deus na sua vida? Você crê nessa promessa? Você crê que você vai ver essa promessa se cumprir? Você crê mesmo nisso que você está dizendo? Porque se você crê na promessa ao qual foi feita por Deus na tua vida, você vai ver ela se cumprindo. Amém? Livro do Apocalipse, capítulo 5, vai dizer assim: vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E não havia ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito,
porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E um dos anciões me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Amém? Irmãos, pregar um livro de Apocalipse, os pastores que aqui estão, os irmãos que aqui estão, vai saber que não é simplesmente um pregador que vai falar do livro de Apocalipse, não. Pregar sobre o livro de Apocalipse é uma verdadeira aventura, porque já está dizendo que é o livro da revelação. E o que tem revelado aqui, pastor, é algo muito grande. O escritor do livro de Apocalipse, ele fazia parte daquela escola, né? Aquela escola que eu falei da última vez que eu preguei aqui pela manhã, a escola de discípulos, de apóstolos. E ele foi conhecido entre os apóstolos como o discípulo que Jesus amava. João era conhecido como o discípulo que Jesus amava. Por quê? Porque os discípulos de Jesus viam os milagres que ele fazia, ouvia a palavra de Jesus, andava com Jesus, mas João era o único que com certeza ao sentar ouvia as batidas do coração do mestre, porque se recostava a cabeça no peito dele. Ele era muito próximo de Jesus. Jesus tinha um carinho diferenciado para com João. Haja vista que teve um dia que Jesus falando com Pedro, dizendo para ele como ele iria morrer. Pedro se olha para frente e fala assim: é aquele ali, apontando para João. Como vai ser o final dele? E aqui, meu irmão, você vê Jesus falando uma profecia. Jesus olha para Pedro e fala assim: que importa? Aleluia. Que ele fique vivo até que eu volte no meu reino e na minha glória. Jesus aqui solta uma profecia dizendo que João não ia morrer sem antes vê-lo voltar. E nós sabemos que todos os discípulos de Jesus, todos os apóstolos, morreram de morte trágica. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Historiadores vão dizer que André foi apedrejado. João Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria até sua pele toda sair do corpo e ele morrer. E faltaria tempo aqui para falar de todas as mortes dos discípulos. Só que João viu tudo isso. Não que não tentaram o matar. O historiador vai dizer que o imperador Domiciano, na época, descobre que João está pregando o evangelho, manda prender um velho de 90 anos, ó. João pregando o evangelho que naquele tempo não era chamado de cristianismo, era chamado de o caminho, porque ele era o único caminho, e era isso que os discípulos pregavam. Ele manda prender João e ele resolve falar assim: eu vou pegar João, eu vou fazer um método aqui, eu vou torturá-lo e vou matá-lo, e vou fazer que João seja um exemplo para todos que ali estão, para que ninguém deve mais pregar sobre esse Jesus. E se você for estudar a história antiga, os romanos eles eram expert em criar método de tortura. Eles criavam todo tipo de aparelho de tortura, algo que você nunca viu. Tira, por exemplo, a crucificação. E ali ele manda trazer um tacho. O historiador vai dizer que ele manda trazer um tacho, enche aquele tacho de azeite, fervendo, e coloca na antessala do templo, e chama pessoas para poder assistir aquilo. Aí o historiador diz: pastor,
que ele pega um velho de 90 anos, João, e joga dentro do tacho de azeite. Automaticamente aquelas pessoas achavam que ao tocar naquele azeite, a carne se descolaria do corpo, do osso, e João morreria instantaneamente. Só o que aconteceu ali, pastor, ecoa até hoje no reino e em Roma, em tudo quanto é canto. Acontece que quando jogaram João dentro daquele tacho, o historiador vai dizer que João não cai, João senta dentro do tacho e começa a pegar o azeite e passar no corpo. Todo mundo fica espantado. O imperador fica de pé no trono e fala: João, por que o azeite não te queima? Ele vai, levanta e fala assim: sabe por quê? Porque o azeite que está dentro de mim é muito mais quente do que esse que está por fora. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que o imperador ele fica agoniado com aquilo e manda João para onde? Para a ilha de Patmos. E é aqui onde eu queria chegar. Você vai ver, se você for pesquisar, você vai ver várias histórias, pastor, sobre a ilha de Patmos. Só que o difícil é contrastar, é difícil afirmar alguma história verdadeira sobre aquela ilha. E eu li e vi uma história muito interessante. Eu estudei e vi que a ilha de Patmos naquele tempo era uma ilha conhecida como uma ilha mística. Você vai entender. Porque o povo daquele tempo eram os helênicos, eles acreditavam em deuses que eles eram expert em criar deuses. O povo grego era expert em criar os deuses dele. Acreditava-se naquela época, eles criam num deus chamado Zeus, que viviam num monte bem pertinho, um monte chamado Olimpo. E ele ali reinava com seus irmãos Hades e Poseidon. Você já ouviu essa história da mitologia grega? E eles acreditavam, isso era muito forte naquela época. E a história vai dizer que esses deuses de tempos em tempos desciam na terra para brincar com os humanos. E Zeus, que era o mais intérprete deles, tinha relações com mulheres. E dessas mulheres nasceram filhos, que chamavam de semideuses. Homens que não morriam. E se você chegar na sua casa hoje e botar lá no Google homens gregos que escaparam da morte, você vai ver relatos inacreditáveis. Você vai ver homens que foram enforcados e quando botaram na forca e prenderam, a corda não quebrava o pescoço, pastor. Eles ficavam de 15 a 16 horas ali pendurados e não morriam. Homens que eram jogados em tanques de água por 15, 20 minutos e quando tiravam eles estavam vivos. Homens que foram enterrados e não morriam. E nessa época o imperador vê que João é desse tipo. A história parecia que João era desse tipo. Eu estou dizendo para você que isso não é a luz da Bíblia. Eu estou dizendo uma história paralela e quero que você me entenda. E ali eles acreditavam que pegavam todos esses homens e jogavam na ilha de Patmos, porque acreditavam que essa ilha era envolta de uma áurea de magia, que quando mandavam os soldados jogarem esses homens lá, os soldados não queriam nem pisar na areia, pastor, de tanto medo. Eles paravam o barco durante uns 15, 10 metros, jogavam o preso no mar e que ele se vire para chegar até lá. E ali eles pegam João, colocam dentro de um barco e levam para a ilha de Patmos. Quando pegam lá, você imagina um senhor de 90 anos, tendo que se desdobrar para nadar até a praia. E ele chega agora cansado na ilha de Patmos. Eu quero que você acompanhe nessa viagem comigo. João agora está cansado, chega na ilha. E quando ele olha para aquela ilha, ele vê que na frente não tem saída. Atrás também não. Na esquerda não tem, na direita muito menos. E aqui João nos ensina uma coisa: que quando as portas da frente se fechar, as portas de trás se fechar, a da esquerda e a da direita também, uma porta vai se abrir no céu. E a resposta vai vir. E João bate na porta do céu, pastor. Só que todos nós sabemos que para uma porta se abrir, você bate com a mão.
Só que a porta do céu, para se abrir, você tem que bater com o joelho no chão. Eu vou deixar João falar. João diz: e eu caí de joelho. Quando eu caí de joelho, eu vi uma voz que veio detrás de mim. E quando eu me virei, ali estava ele, cabelos brancos como a lã branca, pés como de latão recém-tirado de uma fornalha, olhos como chama de fogo, no peito um cinturão que traçava o seu peito, vestido de um linho fino, e na sua boca saía uma espada de 2 gumes, que dizia: João, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o que era, o que é e o que é de vir. João, vem pra cá pra cima. Aleluia. A palavra vai dizer que João é arrebatado. João agora está no céu. E a palavra vai dizer que eu creio que o céu, quando João chegou, simplesmente tinha um ermo. Como assim um ermo? Eu imagino que só tinha um templo, um santuário. Como assim, Jordão? Templo é só aqui na terra? Não. Hebreus 9 vai dizer que assim como existe um templo aqui na terra, se existe um na terra, é porque a cópia veio do céu. E vai dizer que aquele ser pega João e leva ele dentro de uma sala. E aquela sala, quando João entra, ele vê um trono. Ele não vê 1 nem 2, ele não vê 3 nem 2, ele vê um. Um trono. E um ser assentado naquele trono, com um livro na mão. Um livro fechado, selado com 7 selos. E que quando João vê aquilo, ele vê um anjo que se levanta e diz: ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, é capaz de abrir esse livro e desatar esses 7 selos. Quando João ouve isso, meu irmão, ele começa a chorar. A palavra vai dizer: e João chorava muito. E chorar muito, todos nós sabemos que é clamor. João clamava. Mas por que João clamava? Existem perguntas que nós cristãos, que estudamos, gostamos de ler a Bíblia, devemos fazer. Uma: por que quando João está na ilha de Pátimo e ele olha para trás e ele vê Jesus, ele simplesmente não fala: e vi Jesus? Era mais fácil, é ou não é, Márcio? Não, ele descreve. Mas por que João descreve Jesus? Porque a última vez que João tinha visto Jesus fazia 60 anos. A última vez que João viu Jesus foi 60 anos atrás, quando Jesus reuniu aqueles 500 homens mais os discípulos naquele monte e foi aos céus. A última vez foi aquela que João tinha visto o mestre. E João vê Jesus num corpo glorificado. Aleluia. João está vendo o mestre com um corpo glorificado. E o corpo glorificado, pastor, tem uma diferença. Como assim? Tem umas propriedades. Corpo glorificado é capaz de atravessar a parede. Corpo glorificado come pão, come peixe. Corpo glorificado some em um lugar, aparece em outro. Você não viu? Jesus estava no caminho de Emaús, ele chega numa casa, os discípulos começam ali e davam uma honra ao estrangeiro quando chegasse, dar graças àquele alimento. Eles pegavam o pão, levantavam os céus e diziam: graças te damos, ó grande El Shaddai. Jesus não. Jesus pega aquele pão, parte e fala: graças te dou, meu Pai. Todo mundo abre o olho. Quando abre o olho, cadê Jesus? Já tinha ido. Um corpo glorificado. Agora eu quero que você me entenda. Ele tem carne, ele tem osso, mas ele não tem sangue. Agora você bugou minha cabeça, Jordão. Um corpo glorificado, eu vou repetir. Ele tem carne, ele tem osso, mas não tem sangue. Por quê?
Porque o preço do meu e do teu pecado era sangue, e ele deu o dele todo. Ele se esvaiu do sangue inteiro. O sangue não podia voltar para o céu, pastor, porque ele foi o preço. E o sangue dele está aqui, na sua vida, na minha vida, nos regando, nos banhando todos os dias. Agora João está no céu. E João está vendo um livro. E quando aquele anjo diz que ninguém, nem na terra, nem no céu e nem debaixo da terra, era capaz de abrir, João começa a chorar. Só que se você for pegar a Bíblia do livro de Apocalipse, do capítulo 6 para frente, você só vai ver desgraças. É a abertura dos selos. É cavaleiro preto, vermelho, amarelo, branco, trazendo um monte de coisa sobre a terra. Então, se nesse livro tinha tudo isso, não era para João estar chorando. Se na abertura daquele livro só traria desgraça, não era para João estar lendo, não era para ninguém abri-lo. Então João tinha que estar feliz. Mas João chora porque João sabe que quando Jesus o encontrou aqui na terra e o chamou, ele falou para ele, João, eu vou te mostrar as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de vir. O livro que estava ali não guardava só passado, guardava presente e futuro. E quando João vê, João chora porque ele vê que ele viu um dos mais belos livros que ele viu na vida. E eu me atrevo a falar até a cor da tinta que escreveram aquele livro. Vermelho como o sangue carmesim. Aleluia. Só que João agora está desesperado. E eu vou dizer para você, quero que você me entenda. O livro da vida é como se fosse um testamento. Quem me ouve, diga amém. O livro da vida é como se fosse O livro da vida é como se fosse um testamento. E o que é um testamento? Se alguém entende de lei aqui, pode me ajudar. Um testamento é um documento de fé pública. Que para existir um testamento é preciso ter a pessoa que está atestando e a testemunha, um advogado. E aquela pessoa que está atestando está escrevendo dentro daquele testamento: eu adquiri alguns bens em vida, eu sou dono de algumas propriedades e quero que essas propriedades vá para fulano de tal quando eu morrer. Aleluia. E aquele testamento é fechado e guardado. Só que esse testamento só pode ser aberto quando a pessoa que atestou morre. Ele só pode ser aberto quando a pessoa que colocou ali dentro morre. E quando João está vendo aquele livro e ouve que não tem ninguém, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, um outro ser se levanta e fala: calma, João, olha para lá, tá vendo o dono do testamento? Aleluia. E o nome da pessoa para quem vai passar também está dentro do livro. Era por isso que João chorava, porque ele sabia que o nome dele estava ali dentro, e que se ninguém pudesse abrir aquele testamento, não ia poder dar aquilo que tinha de mais valor dentro daquele livro. Que o que é que tinha de mais valor dentro do livro? Aquele anjo vai dizer: ninguém, nem no céu nem na terra, pode abrir esse livro, porque dentro do livro tem algo que ninguém pode dar. Dentro do livro tinha vida eterna, e ninguém podia dar a vida. Só que quando o anjo estava falando isso, eu imagino um barulho de portão se abrindo. E de repente alguns anjos vão ao portão do céu. E minha imaginação vai longe mesmo. Eu
imagino os anjos chegando no portão do céu, pastor, e olhando e dizendo: quem é? Eu tenho asas. Ele não. Eu sou alto. Ele é de baixa estatura. De repente hoje um outro anjo chega e fala assim: tá vendo lá, João? Eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Eu imagino aquele outro anjo que estava olhando para o portão. Quando ouve aquele anjo dizer isso, começa a gritar: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, entra lá o Rei da Glória. Outro anjo vai e fala: quem é esse, o Rei da Glória? O outro se levanta e fala: é Deus forte, poderoso, Deus da guerra, é o Rei da Glória. Aleluia! Ele é digno de abrir o livro. E João, sabendo disso, João vai parar de chorar. E olha, eu vou te dizer que foi a primeira e a última vez que alguém chorou no céu. Porque eu imagino que depois daquele dia Deus vai e coloca uma lei, que ninguém depois daquele dia choraria mais ali no céu, porque todos irão passar pelo lenço que vai enxugar toda lágrima, todo pranto e toda dor. Iremos morar com Ele lá no céu. E aqui é o caminho para o final. Eu disse que não iria me demorar. O livro de Apocalipse, ele é um resumo de todos os livros da Bíblia. E aqui nós vamos ver no livro de Isaías uma pergunta que ela é respondida no livro de Apocalipse. Quando a pergunta surge no livro de Isaías: a quem enviarei eu? Pega essa pergunta e você vai ver que no Velho Testamento Deus, por muitas vezes, quase desistiu de você e de mim. Você vai ver quando ele chega para Noé e fala: Noé, salva tu e teus filhos e as esposas de teu filho e tua mulher. Entra no arca, eu vou acabar com a humanidade. Ele chega para Moisés e Arão e fala: se afasta do povo, eu vou acabar com todo mundo e vou fazer um povo novo de ti. E aonde você vê isso, Jordão? Eu vejo no capítulo 8 do Gênesis, quando Moisés por 3 vezes, quando Noé por 3 vezes solta uma pomba. A Bíblia vai dizer que ele solta a primeira vez, pastor, e ela volta para a arca sem nada. Na segunda vez ela vai e volta com um ramo de oliveira no bico. E a terceira vez ela vai e não volta mais. No livro de Isaías vai dizer que a quem enviarei eu? Isso não é ninguém a não ser o próprio Deus bradando do céu. Como assim, Jordão? Ele passou o Velho Testamento inteiro, pastor, tentando reatar a amizade com o homem, tentando chamar o homem de volta, tentando chamar o homem para perto. Só que o homem não queria. Então o voo da primeira pomba significa Deus vindo e tentando se relacionar com os homens no Velho Testamento inteiro. Só que agora do livro de Malaquias para o livro de Mateus vai ter 400 anos de silêncio. Quem me ouve, diga amém. Vai ter 400 anos de silêncio. Deus não falava mais com os homens. Não existia mais aquela manifestação de Deus no anjo, teofania. Não existia. 400 anos de silêncio. Até que Deus no trono faz a pergunta que estava lá em Isaías: a quem enviarei eu? De repente um ancião de dia se levanta do seu lado direito do trono, olha para ele e fala: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia.
Eu imagino Deus olhando para Jesus e falando assim: mas se eu já fui a primeira vez, filho, e eles não me quiseram. Eu imagino Jesus olhando para Deus e fazendo algumas perguntas. A minha mente vai longe, irmão. Só que isso faz o meu espírito gritar de ansiedade para morar no céu. Eu imagino Jesus olhando para Deus, para o Pai, dizendo: imagino Jesus formando na sua mão um globo terrestre. E ele, zoom. Pai, por que essa criança chora? Imagino Deus olhando e falando assim: porque ela tem sede. E o que é sede? Sede é um mecanismo que eu inventei, que está dentro do ser humano, que faz ele beber água quando ele deseja. O Senhor já sentiu sede? Eu imagino Jesus rodando e falando assim: Pai, por que esse homem aqui chora? Porque ele sente fome. O que é fome? Fome é um mecanismo de resposta do corpo, que quando o homem sente, ele tem vontade de comer alguma coisa. O Senhor sente fome? Não. Pai, o Senhor sente dor? Não. Pai, o Senhor sente a dor da traição? Não. Então deixa eu ir como eles são. Eu quero sentir na pele o que ele sente. E de uma vez só, eu não vou ganhar todos, eu vou no tete a tete, eu vou ganhar um por um. Deixa eu ir, Pai, envia minha. Aí você vê o segundo voo da pomba. Aí Jesus vem, se relaciona com homens e volta para a arca. Só que o livro de Gênesis vai dizer que a pombinha voltou com um ramo de oliveira no bico. E Jesus, por acaso, não é a nossa oliveira verdadeira? Que nós somos jambos brutos que fomos enxertados nele? Só que a Bíblia vai dizer que teve o voo da terceira vez da pomba. E a pombinha não volta. Por quê? Porque a terceira vez que a pomba vai, ela está representando o Espírito Santo. E ele não volta, por quê? Porque continua aqui no nosso meio e é notável a presença dele aqui. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu contei essa história toda para chegar em um lugar. A promessa que Deus tem na tua vida vai se cumprir. Jordão, isso é um bordão tão falado. É. João recebeu a promessa que viria Jesus voltando na sua glória. E quando ele vê isso em Apocalipse, quando ele vê isso na ilha de Patmos, ele fala assim, ele sente um alívio na alma, que significava dizer: agora eu já posso morrer. Porque a própria Bíblia vai dizer que é enfado e canseira viver nessa terra por mais de 90 anos. João está dizendo que agora eu posso morrer, porque a promessa de Jesus se cumpriu. Aleluia, você não entendeu? Deus está falando contigo e tu não está pegando. Você vai ver a promessa se cumprir. O mundo está num caos danado, o Covid-19 matando um monte de gente, e você ainda se pergunta por que está vivo. Há uma promessa de Deus na tua vida, e você ainda não morreu, porque ela vai se cumprir. Aleluia! E a garantia dessa promessa que Ele deixa é uma assinatura viva, real, que é isso que você sente dentro do teu coração, nesse momento, que é o Espírito Santo te envolvendo, te dando a certeza do que vai ser cumprir, vai se cumprir. Vai
vai passar céus e terra. A minha Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. No Velho Testamento ele diz isso, no Novo ele engrossa a palavra e diz que vai passar céus e terra, mas a minha palavra se cumpre. E o desejo do meio do teu coração nessa noite é começar naquela mesma adoração. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real.